inovação é de facto o driver do crescimento. E eu aqui não posso deixar de falar numa coisa bastante recente, que é o relatório Draghi, e que deixa transparecer muito bem aquilo que é o gap que existe entre Europa, neste caso a União Europeia e Estados Unidos, onde um dos temas que é focado é precisamente a inovação. Como é que a inovação é fundamental para fazer as economias crescer, e com as economias a crescer, obviamente, tem-se garantida maior riqueza para poder ser distribuída, para combater as desigualdades, para que socialmente vivamos numa sociedade que é mais equilibrada e mais próspera. E, portanto, a inovação, não há dúvidas nenhumas que é uma das linhas condutoras do crescimento. Para mim, quando olho para uma direção de inovação, vejo, no fundo, como um maestro de uma organização que tem como objetivo inovar, ou tem como objetivo continuar a apoiar a empresa na criação de valor. E criação de valor, inovar pode ser muita coisa. Certo. Eu disse um exemplo da Galp, por exemplo, noutros exemplos onde também já tive a sorte de liderar, a criação de valor estava muito relacionado com atração e retenção de talento. Isso também pode ser inovação, desde que seja esse o objetivo e desde que seja essa a necessidade que a organização tem naquela altura. Nós temos de ter, de facto, uma capacidade de falar diferentes linguagens. Eu acho que as pessoas de inovação, quando estão no mundo corporativo, têm que aprender a falar a linguagem da empresa onde estão, e por isso, na minha equipa, mais de 60% da equipa é da Galp, mesmo que não tenha estado todos estes anos em inovação, é da Galp porque, efetivamente, conhece o setor, sabe da tecnologia, sabe falar galpiano e sabe andar nos corredores da empresa. Isto é crucial para o sucesso de qualquer área nova e qualquer área de inovação. O sistema de ensino português, infelizmente, ainda não incorpora completamente a inovação como um drive. Há outros sistemas, enfim, eu conheço alguns, em que isso já é, de facto, uma constante e de facto os alunos saem melhor preparados para responder a estes desafios. Mas há muitos programas já hoje em dia de inovação que as escolas podem, digamos, solicitar apoio. Nós, por exemplo, na Vera de Almeida, damos formação a escolas num programa que tem uma componente bastante elevada de inovação, as escolas, enfim, com algumas carências ou não, e obviamente isso estimula a inovação nas escolas. Mas eu acho claramente o ensino português deveria mudar do ensino básico até às universidades no sentido de estimular a inovação. Eu acho que na inovação, mais do que as competências técnicas, é muito uma questão de atitude. Ou seja, há aqui um conjunto de competências técnicas que são ensináveis, não é? Quer dizer, eu não espero... E nós, inclusivamente... São mais fáceis, não é? Exatamente. Portanto, e que temos pessoas que vêm de diversos setores. O que é mesmo preciso terem? São pessoas que têm a atitude certa, que não se importam de ir fazer mais coisas, que têm a mente aberta, que vão procurar coisas diferentes, que arregaçam as mangas e vão fazer coisas, ok? Porque muitas vezes na inovação precisamos de ir convencer pessoas e empurrar para a frente, e há aquelas pessoas empurrar com a barriga, nós temos que empurrar com o corpo todo, porque senão a coisa não avança, não é? E isso é muito importante. Eu acho que nós na Brisa já temos uma coisa muito boa, porque a Brisa tem uma cultura espetacular do ponto de vista das pessoas. As pessoas estão na Brisa porque gostam, vestem muita camisola, são extremamente dedicadas e são bastante inovadoras a todos os níveis da organização, o que eu acho que não é sempre muito fácil. Começar por dizer que inovação não é invenção. Inovação não é tecnologia. Inovação é resolver problemas, e resolver problemas de forma com escala. Isto é, eu tenho que encontrar uma solução, e depois de encontrar a solução para esse problema, eu tenho que assegurar que essa solução é escalada de um ponto de vista da sua adoção. Portanto, inovação sem adoção não é inovação, é uma invenção. E por isso, se for preciso reter alguma coisa, é reter esta lógica de que inovação é escala, é adoção em escala. Nós tendemos a olhar para a inovação como uma lógica, sempre de um ângulo criativo. Estamos sempre à espera do momento eureka. E há certamente o acaso, que tem um papel absolutamente importante. Agora, o mais interessante é
é criarmos contextos onde o acaso pode ocorrer mais facilmente e esse acaso está a resolver problemas mais relevantes. Nós temos um processo muito, muito bem definido. Bem, presunção em água benta, cada qual está lá quer. Mas, ou seja, temos procurado evoluir ou seja, em todo o ciclo de inovação. Posso explicar aqui de forma muito simples, espero eu, mas temos uma parte que é exploração, totalmente aberta, ou seja, que tendências de estar à vontade, sempre relacionado com a nossa estratégia final, mas de uma forma muito aberta. E vamos validando com dimensões, ou seja, dimensão do mercado, maturidade tecnológica, número de soluções ou de players no mercado, qual é a dimensão do mercado, qual é o strategic fit, etc. A velocidade a que os padrões de consumo estão a aparecer, é difícil para um regulador também acomodar e refletir isso na regulamentação e toda a regulação do setor. Portanto, desde logo é difícil compatibilizar estas duas realidades. Mas, naquilo que é mais essencial, temos procurado trabalhar em conjunto também com o regulador, no sentido de lhe trazer aquilo que são exigências de mercado, para poder ajustar a regulação nesse sentido. O que é que nos dificulta? Vou começar por aí. É altamente regulamentado, obviamente, regulado, regulamentado, é muito controlado porque obviamente lida com a vida humana e portanto temos aqui diretamente, não é? Porque muitos lidam indiretamente e portanto temos sempre aqui um relativo bloqueio. Por outro lado, este bloqueio também é aquilo que nos torna a vida mais fácil. Porquê? É um dos últimos setores normalmente a adotar determinadas tecnologias. Não dos últimos, porque até tem um componente mais disruptivo e de necessidade, mas não é um setor conservador por natureza. E, portanto, muitas vezes, quando nós vamos adotar novas tecnologias, novas formas de fazer alguma coisa ou novas maneiras de alterar processos, nós normalmente não somos os primeiros. E, portanto, temos sempre muitas learning lessons que podemos ir buscar atrás e ir replicar, não é? E, aliás, é muito interessante porque muitas das maiores disrupções que nós fomos fazendo foram exatamente neste contexto. Fomos buscar bons exemplos à banca, que também é altamente regulado, super seguro, também conservador, e portanto replicámos a saúde. Outras vezes fomos buscar alguns de eficiência a áreas que no fundo precisam de eficiência no nível máximo, e portanto replicámos também. E eu acho que isso é um pau de dois bicos, não é? Claro, como tem um benefício e aqui uma dificuldade. Naturally, the way that you think about something when it's new is you sort of think about it as simply as possible. So it's like, oh, go-to-market strategy. Well, I'm selling a product, so I just make the sales. And the patient is the customer. And you're like, no, it is not. And there's all these other levels. And it's a hard thing to learn, and they're very reluctant to do it because it's not necessarily what they want to focus on. It's a lot like channels, pricing, like so many different nuances. Exactly. So you need to bring other people in, and so that's where kind of I come in, as well as I would like to have a few more people in the team that could help with being a bit of a business office to help them in understanding what the go-to-market strategy should be, even if it is far off, because go-to-market does actually start quite early when I talked about market access and these types of things you need to do that research really early on when you're still developing so that when you do clinical trials, you're doing the right clinical trials and you don't end up making a big mistake when you end up having the wrong endpoints that nobody really needed to know. And now the health insurer is saying, oh no, that wasn't the endpoint we were looking for. So unfortunately, so it requires a lot of people to be involved, and we can't also expect that our scientists necessarily want to upskill in these areas. So they want to be scientists, or if they do want to be a scientist founder, maybe they want to be the CSO, CTO they want to stay on the science side. Right. So bringing people in to help them, bringing people into their team is absolutely essential. They can think about these things and just guide that part of the development. But it's absolutely crucial to think about very, very early on, because that's also something that I think is overlooked. It's pushed away because it's like, well, we're not there yet because we need the product to be at a prototype stage before we start those things. And I was like, not actually. Nesta altura, em que temos uma crise de habitação na Europa, em que é preciso fazer crescer o parque residencial, um dos temas mais quentes da indústria é precisamente que a tecnologia base na construção dos edifícios tem que evoluir. Se calhar esta tecnologia que estamos a falar aqui não é a tecnologia dessa layer de digital, que eu acho que era o ponto que tu me estavas a tentar puxar. Sim, mas começa aí. Claro, mas começa aí, não é? Temos que migrar para uma construção que é mais modular, que é mais
leve no tipo de materiais que utiliza, no sentido em que os próprios materiais têm uma pegada de produção que é mais baixa. Também, claro. E, portanto, há tecnologia a esse nível. Tecnologia na construção pura, não é? Depois há tecnologia no assembling, na montagem, porque é cada vez mais para aí que se tenta caminhar para precisamente tornar isto tudo viável. Isso, escalável, exatamente, escalável. Depois, tens, obviamente, muitas oportunidades de capitalizar nessa tecnologia na operação, não é? Isto é, tudo que seja o tema da camada de sensores, que é em vez de tu estares a decidir que determinadas variáveis se mudam por faixa horária ou por época do ano. No fundo, em vez de ser scheduling, é por reação à verdadeira situação que é mensurável em cada momento no espaço, não é? E, portanto, isso implica tanto com a iluminação, quanto com a climatização, quanto com a própria... Outro tema que é... Sim, exatamente, limpeza. Mas depois há outros temas, porque lá está. A maneira certa de pensar o imobiliário é mesmo uma integração na malha urbana. Portanto, a própria mobilidade nas cidades, altamente afetada pelas questões e pelas oportunidades da tecnologia, tem um impacto aqui, claro. Não é? Ou seja, a forma como as pessoas chegam aos espaços imobiliários que são criados e geridos pela Sierra, também ela se transformou, e vai transformar mais ainda, no futuro. E, portanto, também aí há layers de tecnologia a incorporar. O primeiro serviço de televisão móvel sobre telemóvel do mundo foi lançado pela antiga Portugal Telecom, pela TMN, na altura. O primeiro serviço de streaming é que nós tínhamos televisão ao vivo no telemóvel com tecnologia 2,5G. É verdade. Nós que desenvolvemos. Portanto, se calhar foi muito à frente do seu tempo, mas colocou a semente. E a semente, obviamente, foi germinando e nós sempre achámos que a experiência de consumo de conteúdos só seria completa se tivesse todos os ecrãs. E sempre acreditámos piamente neste conceito. Eu, se tenho um ecrã, consigo ver TV, consigo consumir conteúdo. Portanto, é uma coisa que está de igual para igual. Se há ecrã, há conteúdo, não importa qual o ecrã. E isto foi uma crença nossa desde há muitos anos. Temos vindo a desenvolver a nossa plataforma sempre numa lógica multiscreen e temos vindo, obviamente, tecnologicamente a aproximar as experiências. Obviamente que há muitos anos atrás as experiências nos dispositivos móveis eram mais limitadas por limitação dos próprios dispositivos. Hoje não há qualquer limitação. Um iPhone, um Android, um tablet moderno tem capacidades computacionais avançadíssimas. As próprias Smart TVs, nós hoje temos o nosso Mel disponível também em Smart TVs sem recurso a caixa, a set-top box, e o que nós temos é uma tecnologia nossa, nós chamamos um Presentation Framework, vou agora usar um nome aqui outra vez tecnológico, mas que permite que a gente mimetize uma experiência muito similar em todos os dispositivos. E isto é o que nós temos hoje no Meogol. Quem utiliza o nosso Meogol vai ver que tem uma experiência muito semelhante àquilo que tem na Apple TV, na Android TV, numa televisão Samsung ou LG. É tudo muito similar. A única decisão que eu tomei sempre na vida, desde muito miúdo, foi a decisão de arriscar. E isso talvez até por, na minha infância, ter sentido que o meu pai nunca tinha arriscado sair de Beja. E era um jornalista extraordinário. E podia ter tido outra carreira. Que, no fundo, todos os nossos amigos nos dizem para não arriscar. Que há um certo sentimento social de que devemos evitar o risco. E, portanto, quando eu decido fazer o Erasmus, ir para a França com o primeiro Erasmus no técnico, ninguém fazia Erasmus, houve uma decisão de um risco enorme, porque todos os meus colegas estavam a tirar o 5º ano, estavam, no fundo, a fazer aquilo que era o normal, que tinham as cadeiras que eram necessárias para fazer no 5º ano, e eu vou para outro país, para uma escola completamente diferente, para um ambiente completamente diferente, ter outras cadeiras, outras disciplinas que não tinham nada a ver com as que tínhamos cá em Portugal,
E, portanto, o impacto era que as pessoas me diziam, mas porquê é que tu estás a arriscar? Eu lembro-me sempre de um professor, eu tive um professor que mudou a minha vida, tive vários, eu acho que os professores mudaram sempre a minha vida, mas era o professor Quintela, que era um grande hidráulico do Instituto Superior Técnico, e numa altura em que os outros professores diziam, mas como é que o Carlos Moedas agora vai para a França, depois lá não tem betão 5 e não tem betão 6, e o Quintela dizia, não, mas o seu Moedas vem de Beja, precisa de ir ver mundo, não é? E aquilo ficou-me sempre, porque aquela pequena frase, aquele pequeno momento em que aquele professor, que era um homem que tinha viajado muito, que era um homem muito aberto, deu-me essa possibilidade. Portanto, aquilo que eu talvez tenha sempre feito foi arriscar quando todos os outros não arriscavam. Arriscar ir para a França quando a maior parte dos meus colegas nem sabiam o que era Erasmus, nem queriam saber. Estar como engenheiro numa empresa francesa ótima, a ganhar mais do que todos os meus amigos em Portugal, com um salário ótimo. Ser um engenheiro, eu não acho que seria um grande engenheiro, mas era um engenheiro que poderia ter tido uma carreira de engenheiro, e decidir, eu não quero isto, eu agora quero ir para os Estados Unidos, vou fazer um MBA e vou mudar de vida. Em média é mais ou menos assim, mas é mesmo mais ou menos, isto não tem aqui uma fita métrica. Em 10 há 2 que vão morrer. Há 6 que vão ser mais ou menos. Os ser mais ou menos vão ser empresas normais, são assim, empresas rentáveis, mas pequenas, médias, empregam pessoas, continuam. Era menor, mas assim. Melhorou bastante. Okay. Estou a dizer em geral. Certo. E depois há 2. 10 que são investidas por VC. Exatamente. Sim, depois há 2. Aquelas que não são, aí as percentagens são completamente diferentes. Não. Sim, certo. E depois há 2 que vão ser muito boas. Se tudo correr bem, é mais ou menos isto. E se tudo correr muito bem, uma dessas 2 vai ser um dragão. Fala-se muito de unicórnios, mas na realidade os dragões são aquilo que os investidores procuram, que é uma que pague todo o fundo. O resto, não é? Claro. Ou seja, podiam falhar todas, mas há uma que pagou o fundo inteiro. É o almejado dragão. Portanto, isto é só... E o retorno do investimento está garantido, portanto, e é aí que a coisa vale a pena. É isto. Agora... Desculpa, força. O Manel estava a perguntar, há muitas que falham e se isso é um drama. Não é, não tem de ser, desejavelmente não é, porque em todo este percurso, isto é uma startup, não é nada fácil. Eu dou muito valor a quem sai da sua zona de conforto para fazer uma coisa destas. Não deve haver regulação nenhuma na investigação. Pronto, esse é logo um ponto de partida, que nós temos de ter liberdade total para trabalhar em todas as áreas de inteligência artificial, ao nível de investigação, sem qualquer tipo de regulação. E, portanto, liberdade absoluta para todos os centros de investigação trabalharem nesse domínio. Um exemplo que eu gosto de dar é o reconhecimento emocional. O reconhecimento emocional, que é um dos riscos da inteligência artificial. Nós podemos ter reconhecimento emocional numa grande empresa e no final do ciclo de avaliação dos trabalhadores da empresa, a pessoa vai a uma entrevista ao seu chefe e ele diz assim, olha, nestas reuniões todas a sua atenção era mínima. Portanto, isso é possível já. Portanto, não há qualquer limitação a que se faça isso. Imagino que há algumas organizações no mundo até o façam e os próprios trabalhadores nem o sabem. Isso deve ser legal? Eu acho que não. Eu acho que tem de haver regulação que impeça que uma organização use este tipo de tecnologia desta forma que claramente é abusiva. Por outro lado, o reconhecimento emocional pode ser utilizado para fins positivos. Por exemplo, na área da interação de inteligência artificial, por exemplo, com crianças com autismo. O reconhecimento das emoções da criança pode criar um feedback loop que possa ser muito importante para o produto se auto-melhorar, portanto, com esse feedback. E, portanto, nós temos de ter aqui sempre esta premissa de podemos investigar todo o tipo de tecnologia. Depois, quando vamos identificar o caso de uso, aí é importante ter determinados princípios éticos, princípios que salvaguardem os direitos humanos, o que neste momento está, de certa forma, a ser um bocadinho ameaçado pelos nossos amigos nos Estados Unidos. 10% de visão, 90% de transpiração, persistência, resiliência, que é uma coisa que hoje em dia às vezes nós achamos que os jovens não têm, mas eu também não, acho que muitas vezes não somos justas com eles.
Nós em Portugal temos sempre uma tendência a criticar quem falha. Somos muito maus a aceitar a falha de um jovem. Sem dúvida. Já discutimos isso aqui muitas vezes neste espaço, que é a nossa cultura europeia versus a americana, é onde a falha é premiada e a inovação é que só não falha quem fica sentado no sofá. E nós temos muito essa cultura mais conservadora de a falha, parece que é o medo de falhar, não é? Eu acho que as novas gerações já têm um bocadinho menos essa pressão. E cada vez que se falha, aprender-se com o que podia ter sido melhor, ou o que eu posso fazer da próxima vez diferente. É fundamental. Porque, assim, eu desafio qualquer CEO que se sente aqui e que diga que nunca falhou, eu duvido. Claro que não. Agora, o ideal é falhar poucas vezes e nunca falhar da mesma forma. E aprender com os erros. Exatamente. Claro. Porque eu ainda no outro dia disse no jantar da AmCham, isto é continuar. Nós temos que ir ajustando a nossa estratégia conforme as tendências globais, conforme os ventos, no fundo. Mas tem que se ir testando. Mas temos que ir testando. Vezes falha-se. O caminho não é assim. O caminho tem muitas voltas e muitos recuos e muito entrencheiramento para depois crescer. Portanto, os jovens têm que ter a noção de paciência, que eu acho que a única coisa que hoje em dia os jovens têm menos, talvez seja um bocadinho de paciência. É tudo mais rápido, é tudo mais acessível. E muitas vezes o caminho também não é assim não tem que ser assim tão tortuoso como as pessoas o põem. O caminho tem que ser diferente, mas tem que ser principalmente feito com paciência e persistência. Os jovens hoje em dia estão muito bem preparados. Os jovens hoje em dia têm um mundo. Na minha altura, poucas das minhas amigas estudavam fora de Portugal. Portanto, hoje os miúdos, e o Erasmus foi muito importante para isso, hoje os miúdos têm mundo, conseguem pôr-se num país num instante e têm a obrigação de, quando vão para esses países, observar e ver. Na parte da investigação, porque eu acho que é das coisas mais fascinantes e eu acho extraordinário de ver digamos, o processo de criação do novo medicamento e depois como é que desenvolvem as estruturas químicas, como é que faz isso. Se nós pensámos há 20 ou há 30 anos atrás, os químicos iam para o laboratório, estavam no laboratório, iam estudar, ia criar fórmulas, ia escrever fórmulas, ia no fundo, a brincarem a procurarem criar estruturas novas. Hoje, aquilo que faz é, têm uma ideia, vão escrevendo, mas nós hoje temos, pelo lado, modelos de como funciona o corpo humano, modelos digamos, computacionais de forma do corpo humano, e depois eles casam as estruturas com, digamos, eu quero encaixar esta estrutura numa célula. E para muito bom, e computacionalmente conseguem fazer isso. E depois alteram as estruturas, para mais um tracinho, menos um tracinho, para mais um misto, aquilo, tem os nomes específicos, eu agora não sei. Mas com isso, o que eles conseguem fazer é, correndo, experimentando milhões de estruturas alternativas, encaixando em sítios diferentes. Portanto, aquilo que se fazia, que no laboratório demoraria milhares de anos a fazer, hoje nós conseguimos, com modelos computacionais, acelerar e, portanto, nós temos o químico de laboratório e temos o químico computacional trabalharem juntos. Quando o químico vai para o laboratório, ele já só vai testar aquela meia dúzia de compostos que saiu do modelo como as mais promissoras. Um dos nossos desafios é como é que conseguimos tornar Portugal um grande centro de inovação, sabendo que à partida a regulação é pesada. E só podemos falar do ponto de vista europeu e do ponto de vista local. Correto, não é? Portanto, há aqui uma camada europeia que depois ainda leva em cima uma camada nacional de regulação. Depois ainda leva em cima uma camada setorial. Portanto, vou dar o exemplo, eu gosto de falar da banca. A banca até 2010, 11, a banca portuguesa foi sempre muito inovadora. Eu trabalhei em consultoria e muitas vezes era Nós na área tecnológica também víamos isso, os grandes projetos eram na banca e hoje em dia não são. Portanto, houve aqui com a queda na altura do Banco Espírito Santo, houve aqui uma necessidade por uma camada de regulação que obviamente teve os seus objetivos, mas que acabou um bocadinho de estrangular um bocadinho a inovação que há em banco. E hoje em dia temos bancos digitais que abrem noutros países e que vêm para cá ter operações e que os bancos portugueses acabam por não ter a mesma capacidade de dar resposta. Isto é apenas um exemplo. Portanto, este é um desafio que
que temos de saber conseguir trabalhar a nível nacional e também a nível europeu, por forma a não continuarmos a cada vez ficar mais para trás. Como é que a gente pode fazer isso? Portanto, há um conjunto de iniciativas que estão a decorrer a nível europeu que nós vamos também participando, e é um bocadinho dar esta visibilidade e pôr as conversas nos corredores certos e dar este sentido de urgência, porque de facto é de facto urgente ter aqui um balanço correto entre a inovação e a regulação para a Europa e para Portugal em particular, se quer que a inovação seja aqui um motor de crescimento da economia. Sim, senão ficamos francamente entalados entre a Ásia e os Estados Unidos. Claro. Imagino que essa preocupação seja compartida também com os outros hubs de inovação, portanto, se calhar todos em conjunto, fazendo pressão nos tais sítios corretos, pode ser que consigamos começar a alterar este rumo, não é? Acabamos é a única forma. Beneficiar, portanto, aqui a grande vantagem do nosso papel é que nós temos um papel que é de beneficiar de facto toda a gente. Beneficiamos as empresas, beneficiamos os empreendedores, beneficiamos os investidores, beneficiamos o país e, portanto, põe-nos numa posição muito fácil de poder ter as conversas certas. Cada vez menos a concorrência é só local, cada vez menos a concorrência é só de players similares a nós, não é? Portanto, olharmos também para estratégias diferentes e perceber como é que, por um lado, tiramos o melhor partido possível daquilo que são as nossas forças e que nos dão uma vantagem competitiva e, ao mesmo tempo, temos capacidade de concorrer, de servir os clientes de forma tão boa ou melhor, neste caso, porque temos aqui um conjunto de características que outros não têm, em temas como seja o tema da digitalização ou de serviços mais especializados diferenciadores que alguns players fornecem nas áreas de pagamentos, por exemplo, não é? Portanto, isso também nos obriga a pensarmos, no caso da Caixa, não apenas como um banco em Portugal, mas como um banco no mundo, global, na Europa, do ponto de vista daquilo que é concorrência. A inovação não é específica de uma área em concreto. A inovação nós podemos tê-la em tudo o que fazemos, seja qual for a nossa área de atuação. E onde há mais espaço para inovar nas instituições é nas áreas que a instituição tem mais vontade de transformar, nas áreas que são centrais para a instituição. O mundo está de facto a mudar, a forma como as empresas e a sociedade se organizam estão a mudar, o nosso consumidor está a mudar a uma velocidade bastante acelerada na última década e por isso é mais natural conseguir motivar as pessoas e as equipas a abraçar todo este processo de digitalização e de transformação. Mas o setor, como setor em si, sempre foi um setor bastante inovador, ou seja, ele é tradicional, o produto é tradicional, é um produto milenar, tem uma história muito longa, mas sempre se foi modernizando nos seus packagings, na forma como fazemos o vinho e para tangibilizar isto, nós dizemos muitas vezes que os vinhos portugueses são cada vez melhores e, de facto, quando comparamos os vinhos de agora com os vinhos de há 20 anos, eles são melhores. Isto é fruto, as uvas são as mesmas. Não é? É um fruto que sempre existiu. I went to art school, right? I went to art school. I learned how to paint, draw, photography, etching, and what we used to call digital art in the late 1990s, which is completely different to where it is right now. But the part that always grabbed me about it was how I could intersect my painting with my photography, how techniques of my drawing could go into my etching, how elements of my sculpture can go into my painting. And so how all these elements put together, and then suddenly we got to the point of the stuff that I was doing in digital art and how I can grab all these techniques and bring and put them together into that space. Like that for me was the interesting element. That's, you know, why did I go to school? I went to school for that. I went to school to learn all these different elements that came from
what I would call the classic arts. And now what I do is I delve into the digital world and I'm trying to find the same things and put them together and see how I can construct them in the way that I feel them and how I can express myself. At the end of the day, this is all about expression. This is all about the things that I need to do. You know, in school, I used to sketch every single day and draw every single day. You know, it was like 45 minutes of drawing every single day. Eu não vou ter tempo de vos contar a gênese da Navigator, porque na gênese da Navigator está exatamente uma cultura de inovação e de sustentabilidade, e estamos a falar de há 70 anos atrás. Portanto, se no final sobrar tempo, falamos sobre isso. Mas eu digo só que normalmente uma empresa que dura tantos anos é porque nasceu na inovação, senão foi-se transformando ao longo dos anos. Portanto, só por aí a gente percebe que isso mas é exatamente isso. Aliás, então, que isso é eu não vou contar a história, já contaste, já resumiste. Mas é uma inovação que exportou para o mundo. Okay. As fibras de eucalipto, que hoje dominam nas pastas de celulose, há dois grandes tipos de fibras, as fibras das folhosas, das angiospermicas, hardwoods ou fibras curtas, e das gimnospérmicas, as resinosas, as softwoods ou fibras longas. Estas são as duas grandes famílias de fibras. Se recuássemos aqui há uns anos atrás, as fibras das resinosas, das softwoods, eram maioritárias em relação às fibras das hardwoods. Neste momento é ao contrário. As hardwoods dominam as softwoods. E dentro das hardwoods, 70%, mais 70% é eucalipto, no mundo. Okay. E, portanto, e esse desenvolvimento foi feito em Portugal. Foi feito na nossa fábrica de Aveiro, depois saiu de Portugal. O primeiro país para onde foi exportado o conceito, foram técnicos nossos que foram para lá, foi Espanha, foi o norte de Espanha, depois Brasil, e enfim, hoje está espalhado em todo o mundo, e há empresas muito boas, e portanto isso está na nossa gênese. Indo ao tema da cultura, não há receitas, portanto, não há, e as receitas dependem muito da adaptação a cada realidade, a cada empresa. Eu cheguei em 2019, a meio do ano, e portanto, estávamos de facto a começar a pôr a máquina a funcionar quando nos caiu o Covid em cima. E muito antes de ser uma oportunidade, o Covid foi, enfim, praticamente gerador de pânico, porque o correio era ainda uma parte muito significativa da nossa atividade, a mais significativa, sob todos os pontos de vista, e mesmo no Expresso a atividade que havia era muito uma atividade de B2B e menos de B2C. Aliás, por exemplo, a nossa presença em Espanha era completamente no mercado de encomendas B2B, e como sabemos o retalho parou, e portanto nós tivemos momentos de muita dificuldade. E eu lembro-me bem de uma métrica de que nunca mais me esqueci, que já repeti várias vezes. Tivemos muitos dias em que a faturação, face ao dia homólogo do ano anterior, era 1 milhão de euros abaixo. E, portanto, foi de facto assustador, foi muito intenso. Nós nunca fechámos. Lembro-me bem de um par de coisas. Uma, de um telefonema do Pedro Cisa, na altura Ministro da Economia, na véspera da declaração do estado de emergência. No fundo, enfim, pedimos, precisamos muito do CTT a trabalhar, nós vamos ter que manter cadeias logísticas a funcionar, não sabemos como, estaremos todos a aprender, mas, portanto, no fundo, um pedido e um incitamento, enfim, que vinha em linha, obviamente, com a nossa disposição, mas, portanto, começou por ser um momento muito difícil. Quando eu cheguei à CEMAPA, sob o pretexto de eu tenho que aprender tudo sobre inovação, a CEMAPA posicionou esta vontade de crescer nesta área com o tempo. O facto de sermos um grupo familiar e um grupo de longo prazo na gestão dos ativos acaba por trazer aqui alguma capacidade de espera, alguma capacidade de alguma paciência, sem dúvida nenhuma. E, portanto, eu quando cheguei, com a humildade que referia, acabei por ter também associado bastante tempo para poder chegar, conhecer toda a gente e começar a construir também aquilo que era a minha dialética de inovação e aquilo que me fazia sentido com base em tudo o que eu ia ouvindo. E, portanto, com muita empatia, conversei com muita gente e isso permitiu-me ir amadurecendo aquilo que também era a minha posição no grupo e o entendimento dos outros em relação à minha posição no grupo. E, portanto, eu não senti propriamente como um desafio, senti que foi um processo que aconteceu de forma bastante positiva. E na verdade, o que tem vindo a acontecer é que eu tenho trabalhado com equipas multidisciplinares
e heterogéneas do ponto de vista de características. E, portanto, sinto que isso é um ponto positivo. A indústria tem várias necessidades. Uma é manter o negócio como ele está, e há necessidades técnicas e de gestão, que são as duas, não é? E que obviamente a indústria procura e que o mercado está escasso, não é? Portanto, há escassez de competências técnicas, seja de engenheiros de software, seja de engenheiros mecânicos, seja do que for. Portanto, há falta e particularmente gente que queira trabalhar na indústria, não é? Porque a indústria continua a ser uma atividade menos atrativa, não é? Porque trabalha por turnos, muitas vezes aos fins de semana, etc. Portanto, é uma indústria, apesar que eu digo sempre, vamos ver, nós temos uma classe de excelência no mundo, que é os médicos e os enfermeiros, que também trabalham por turnos. É um facto. Portanto, há aqui às vezes uma certa descredibilização de valor para a função, porque é uma função de turnos, mas nós temos uma classe que é uma classe de experts e trabalha por turnos. Mas, de facto, há muita gente que prefere não fazer e, portanto, tu estás a competir com várias. Depois, as indústrias, as empresas como a Logoplast e aliás também como a EBA ou como a Navigator, etc., são empresas que procuram também pessoas que estejam disponíveis para testar o futuro, para fazer parte desta cultura de constante interrogação, ou seja, como é que eu ultrapasso este impossível, este, como é que amanhã faço melhor do que faço hoje. E isso tem a ver, às vezes, muito menos com a experiência e muito mais com as características da personalidade de cada pessoa. Durante muito tempo, tudo que são decisões financeiras estavam quase que reservadas a uns poucos consultores ou pessoas que poderiam recomendar, não é? Essas decisões financeiras, neste momento, com as ferramentas digitais, está totalmente democratizado o acesso a soluções financeiras, não é? Certo. Primeiro a banca online, mas inclusivamente as fintechs e as startups desta área que aparecem, que desde os investimentos, nós próprios, não é? Como intermediário de crédito que nascemos digitais, certo, há 10 anos que não era possível, não existia. Portanto, neste momento nós apoiamos pessoas end-to-end, de forma muito mais fácil, muito mais ágil, a fazer todos os seus processos de crédito à habitação, de procura de casa, de seguros, que são vantagens. Ou seja, nós temos poupanças de 40, de 20, 30, 40, 60% em muitas das faturas das pessoas em qualquer uma destas áreas. E, portanto, ter esta transparência e ter num clique a possibilidade de ter várias pessoas, vários mini consultores, é quase que ter um consultor 24/7 para as minhas decisões financeiras é absolutamente brutal. É mais rápido. É muito mais rápido. E, portanto, atrativo. E o facto de também muitas destas ferramentas, como nós temos a nossa própria aplicação, permitir conhecer melhor, e os próprios bancos, não é? Através do online, fazemos um tracking e sabemos o que fazemos, aliás, as próprias transações serem digitais, o que não eram há 20 anos. A gente quem é que usa dinheiro hoje em dia? Portanto, a gente, se quiser fazer um histórico dos nossos gastos, nós conseguimos. Eu acho que essa ideia pré-concebida sobre o grau de risco associado à inovação, ou se quiseres, inovar é muito arriscado, parte de eu diria, de algum desconhecimento sobre o que é que a inovação, enquanto ferramenta de gestão, inovação é uma ferramenta de gestão, como outra qualquer. O que é a inovação enquanto ferramenta de gestão? Para que é que serve? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas ferramentas e quais são os seus instrumentos? E, portanto, nós temos que, eu tenho feito essa apologia junto das empresas com quem sempre trabalhei, nas instituições onde tenho estado, nas minhas aulas, com certeza, a ideia de que é extraordinariamente perigoso acreditar-se que a inovação é um risco demasiado grande num contexto em que uma empresa tem que pagar salários e distribuir dividendos este ano. Não é? E eu ponho a coisa ao contrário. Arriscado é não inovar. Ou seja, quando condicionamos a inovação ao grau de risco que lhe está subjacente, a tentação, para não dizer a regra, vai ser investir pouco. Ir com cuidado, não é crítico, não é prioritário, sim senhor, é um valor, tipicamente, é um valor da nossa organização, somos inovadores, mas vai ter que ser para o ano, porque este ano temos outras prioridades. Porquê? Porque isto é muito arriscado e, portanto, não é crítico.
A verdade é que nós fazemos inovação para baixarmos o risco, primeiro, de sermos disrompidos de fora para dentro. Exatamente. Segundo, de não compreendermos o que está a acontecer no nosso mercado, no nosso mundo, no nosso setor, junto dos nossos clientes, junto dos nossos utilizadores. Para baixarmos o risco de sermos apanhados na esquina pela regulação, pelas alterações legislativas, pelo que é que seja. Para baixarmos o risco de sermos apanhados na esquina pelos temas, os temas ambientais ou pelos temas demográficos ou pela geopolítica, o que é que seja. Fazemos o de-risking experimentando. Ou seja, isto é um fenómeno muito simples. O que é que nós queremos com um projeto de inovação? Aumentar o know-how sobre um determinado tema, uma tecnologia, um modelo de negócio, um processo, e se aumentarmos esse know-how, nós vamos baixando o risco. Nós habituámos a uma cultura muito conservadora, muito de pouco risco, de correr pouco risco e garantir a segurança de toda a gente e que estamos todos mais ou menos bem. E interiorizámos uma data de coisas, não sei exatamente em que momento da nossa história, mas hoje está claramente calcado aquilo que nós chamamos um bocado o Portugal dos pequeninos, não é? Habituámos-nos desde muito cedo a ouvir esta coisa. Ainda hoje ouvi um dos ex-presidentes da República dizer que nós somos um país pequeno, mas estamos sempre a ouvir políticos, artistas, pessoas comuns a dizer somos um país pequeno e periférico aqui, coitadinhos de nós, não é? Não somos nada um país pequeno, somos um país de média dimensão que faz parte de um dos 3 maiores blocos económicos do mundo. Estamos no centro, portanto não somos nada periféricos, estamos no centro. Ainda para mais, houve esta coisa chamada digitalização, que já leva para aí 2 décadas, não é? Portanto já não é uma coisa propriamente absolutamente inovadora, que veio quebrar uma data de barreiras. É verdade, mais nos serviços do que nos bens, mas a logística, entretanto, e a globalização também reduziram os custos e tornaram as cadeias logísticas tão eficientes que reduziram as distâncias físicas todas significativamente. Portanto, vamos lá esquecer esta parte cultural. Segundo, somos uns coitadinhos, não é? Calimeros, que desgraça, somos umas vítimas, porque somos pequeninos, pobrezinhos, não temos capital, estamos aqui no canto da Europa e, portanto, estamos condenados a esta coisa de, vá lá, com sorte, convergir. Mas tem sido difícil convergir com a média europeia. Não precisamos convergir com a média europeia. Nós acreditamos que podemos fazer parte dos 5 países mais ricos da União Europeia em 10 anos. E não precisamos de mudar assim tanta coisa. Agora, o que é que precisamos de mudar? A atitude, não é? Precisamos de saber que podemos sonhar a isto e que depende sobretudo daquilo que nós fizermos. E, portanto, o futuro, voltamos ao ponto da inovação, que é como é que se eu não sei de quem é este quote, mas a melhor forma como é que se diz, de adivinhar o futuro ou de prever o futuro é inventá-lo, criá-lo. Então é isso que nós temos que fazer, temos que inventar esse futuro. Portanto, este é o futuro que nós queremos. Esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, já sabem, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação para que as possamos contar por aqui depois. Até já! Até já!